Parou. Boa noite, tudo bem? E aí? Essa noite de quinta-feira, noite chuvosa, tudo bem com você? Como foi sua semana? Como é que tem sido aí o seu dia a dia aí? Na sua casa, no seu trabalho, na sua família? Para um pouquinho, tudo que você está fazendo aí, dá um tempinho. Está começando agora? Blitz Conjugal, nosso bate-papo franco, aberto e positivo sobre o dia a dia aí dos casais. Eu sou o pastor Zé Luiz. Boa noite, eu sou a missionária Cássia. Tudo bem? E a gente congrega no Ministério Vida e Paz, Assembleia de Deus, Ministério Vida e Paz, uma igreja unindo famílias. E o Ministério Vida e Paz se reúne ali na rua Alicínio Barcelos, número 129, no coração de Irajá, bem pertinho ali da estação do metrô de Irajá. Você entra ali pela Monsenhor Félix, tem as agências de automóveis ali, a Alicínio Barcelos tem uma agência de automóveis na esquina, ou seja, o acesso à igreja é muito fácil. E a gente se reúne lá aos domingos, às 18h30, nosso culto de louvor e adoração ao Senhor, culto da família. E às quartas-feiras, às 19h30, né? A gente canta ali alguns louvores, prega a palavra do Senhor, ora ao Senhor e a gente vai caminhando no nosso dia a dia ali no Ministério Vida e Paz. E a Blitz Conjugal está de volta com você, né? E eu, embora a missionária Cássia não goste, mas eu gosto sempre de falar da inspiração do nome, né? Da Blitz, né? A gente inspirou esse nome, Blitz Conjugal, na Blitz mesmo, propriamente dita, né? Você que tem carro, você que transita de carro aí pela cidade do Rio de Janeiro. Acabou a pandemia, voltou a moda da Blitz, né? Voltou aí a Blitz, voltou a lei seca, enfim. E quando você é parado numa dessas situações, a autoridade policial vai te pedir a documentação do veículo e a tua carteira de habilitação. E se isso aí estiver ok, você vai prosseguir sua viagem, vai dar continuidade. Agora, se não tiver ok, e aí, o que acontece? Tem que resolver, né? O casamento tem que se resolver imediatamente, não é mesmo? E no casamento, principalmente esse tema. E no casamento é a mesma coisa, tem que resolver. Principalmente esse tema, né, que nós vamos fechar hoje. Na semana passada, quem assistiu viu que a gente falou sobre casamentos em crise, né? E a gente deixou, né? A gente já deu a deixa que ia continuar hoje, né? E hoje o título da Blitz Conjugal é Como Solucionar as Crises, né, no casamento. A gente vai bater um papo aí rapidinho de como solucionar as crises no casamento. E você sabe, né? A gente, nosso ministério é um ministério que a gente desenvolve, né, de acordo com a palavra de Deus na igreja evangélica. Nós temos aí uns 12 anos de experiência lidando com casais, enfim. E a gente baseia, né, todos os nossos assuntos aonde? Na palavra de Deus. E a gente hoje vai ler uma passagem bem conhecida que está ali no Evangelho de Mateus, né? Uma parábola do Senhor Jesus que fala do homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, assim, os dois versículos que a gente separou está lá em Mateus, capítulo de número 7, versículos 24 e 25. Diz assim, ó: Portanto, quem ouve estas minhas palavras, o Senhor Jesus falando, e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Aí o que aconteceu? Caiu a chuva, né, as intempéries do tempo, como chove, agora está chovendo. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu. Muita coisa aconteceu e ela não caiu. Por quê? Porque aquela casa, ela tinha os seus alicerces firmados na rocha. E assim tem que ser o seu casamento, assim tem que ser o seu relacionamento, assim tem que ser a sua relação com a sua esposa e com o seu esposo. Não é verdade, esposa? Sim, com certeza. Porque se a coisa for muito rápida, vamos fincar aqui os alicerces na areia, vai vir a chuva, vai vir o vento, vai vir as intempéries e a casa vai cair. Se não tiver um alicerce na rocha, e no nosso caso, né, que temos como base a palavra de Deus,
A nossa rocha é a própria palavra, a nossa rocha é o Senhor Jesus. Não é isso? Então assim, você tem que ter o seu casamento firmado na rocha, o seu relacionamento conjugal tem que estar firmado na rocha. Tia Célia, um beijo no seu coração. Tia Célia lá de Araruama nos assistindo. Um beijo, querida. Um beijo aí no coração do tio Ricardo, Ricardinho, todo mundo aí. Dá um beijão aí no coração de todos. Aí você pode me perguntar assim, mas pessoas dizem, né? Não você, claro. Pessoas dizem que é tão difícil, né? Restaurar um casamento. É impossível restaurar um casamento, né? Destruído. Mas, isso é o que as pessoas dizem, né? As pessoas, elas não acreditam que isso é possível, né? Mas é possível. Então, muitas não acreditam que isso é possível, mas é possível. Nós vamos ver, né? Vamos continuar? E a gente nesse raciocínio, né, que a gente começou na palavra de Deus sobre a casa que foi alicerçada, né, que foi firmada ali na rocha, eu queria começar esse assunto, esse bate-papo, dizendo o seguinte: toda a estrutura que é rígida, né? Toda a estrutura que é rígida, você que já acompanhou aí, você que já participou da construção da sua casa, você que já acompanhou aí uma reforma, você tinha um quarto, uma sala, um banheiro e uma cozinha, e você expandiu, fez mais um quarto, você que acompanhou aí o pedreiro, né? Toda a estrutura que é rígida e inflexível, né? Essa estrutura, ela tende a quebrar no primeiro abalo. A camarada constrói a parede com tijolo um em cima do outro, vai dar ruim. Vai dar ruim. Tanto é que eu já vi, né? Eu não entendo nada, mas eu já vi. Tem que ter o alicerce assim, vem uma camada e depois a outra não pode ser imediatamente em cima. Vem assim, na parte de cá, vai fazendo ali a montagem, né? Vai fazendo a montagem. Então assim, toda estrutura que é rígida e inflexível, né, tende a se quebrar com o primeiro abalo, né? Toda a construção, aí sim, seja ela de pontes, né, seja ela de prédio, seja ela da sua casa, seja ela de muros, né, tem que ter uma certa flexibilidade. As pessoas que entendem de obra entendem o que eu estou falando. Tem que ter uma certa flexibilidade para quê? Para que não quebre com o primeiro movimento, com o primeiro impacto. Já pensou um muro construído todo reto, sem alicerce nenhum, sem estrutura? Vem alguém conversar, se encosta no muro, o muro cai. Né? Então assim, não teve flexibilidade ali. Né? O primeiro movimento, o primeiro abalo, aquilo ali vai cair. Né? Aí o que a gente precisa entender com isso tudo? A gente precisa entender que em um relacionamento conjugal, por mais maduro que esse relacionamento seja, né? Por mais maduro que o casal possa ser, né? Estamos falando de relacionamento conjugal. Por mais maduro que o casal possa ser, né? Todos, sem exceção, estão sujeitos a momentos de grande pressão e tensão na relação conjugal. Isso aí é certo. Por mais maduro que o casal seja, por mais estrutura que o casal tenha, os abalos vêm, né? O vento vem, a chuva vem, a tempestade vem, o dia mal vem. Isso aí é certo. Então assim, você pode ter uma maturidade espiritual, você pode ser uma pessoa que aprendeu muito com a vida, mas o dia mal vai chegar, né? Assim como chega na minha vida, assim como chega na sua vida. Você que pode estar passando aí por dias maus, tenha certeza que isso aí, a Bíblia fala que o sol nasce para os justos e os injustos, né? Então assim, acredito que o tempo ruim, o dia mau, vai vir também para o justo e para o injusto, né? Então assim, e quando vem, né, essa desestrutura, quando vem essa tensão, né, pode ser por N razões. As razões podem ser as mais variadas possíveis, né? Aí eu queria te falar uma coisa. É exatamente nesses momentos, né, que se testa em qual base, em qual estrutura o casal está edificando a sua casa, o seu relacionamento. Porque quando está tudo bem, não dá para medir, né? Quando está tudo bem, está tudo bem. Agora, quando vem a crise, aí sim é que a gente pode medir em que base, em que estrutura está sendo construído esse relacionamento. Será que está frágil para ruir? Será que está firme, né?
Se estiver firme na rocha é porque você está legal de acordo com a palavra de Deus, né? Então assim, sobre qual estrutura você tem edificado a sua casa? Sobre qual estrutura você tem edificado o seu relacionamento? Sobre a rocha ou sobre a areia, né? Deixa eu te dizer mais uma coisa. Quando existe uma base sólida no relacionamento, que a base sólida o que é? A palavra de Deus. É o Senhor Jesus na sua vida. É o famoso cordão de quantas dobras? 3. De 3 dobras, porque não se arrebenta com facilidade. É o marido, a esposa e o Senhor, né? Então assim, quando existe uma base sólida, né? E quando existe flexibilidade, porque assim, eu tenho que ceder e ela também tem que ceder, porque se os dois ficarem turrão, eu tenho razão, aí ela fala, não, eu que tenho, aí não adianta nada. Uma base sólida, uma flexibilidade, certamente tudo vai passar, tudo vai voltar ao normal. O dia mal vem, mas ele não dura eternamente. Então quando existe uma estrutura sólida e uma flexibilidade, esse dia mal vai passar, né? As coisas vão voltar ao normal, e depois que a crise passar, você vai ver que a tua estrutura está mais forte. Uau! Ué, mas não é? Que aula! Não, não é aula, é porque realmente é o que diz a palavra de Deus, né? É verdade. Não existem, assim, eu iria até mais longe, né? Eu posso até falar uma coisa aqui que vocês possam até achar que é sensacionalismo, mas não é não. Vou te falar uma coisa assim, com sinceridade. Não existem casamentos ruins. Ô, glória! Mas por que então, pastor Zé Luiz, que tem tanta, né, desavença, tem tanta separação? A natureza humana decaída, a minha, a sua, né? A das pessoas que estão nos assistindo, a das pessoas que vão nos assistir, é que é ruim. A natureza... Isso aí não é o pastor Zé Luiz está falando, não. A Bíblia me garante isso. A Bíblia me garante isso, né? Que a natureza humana é ruim. O homem sem Deus, ele toma rumos que, infelizmente, né, não dão em boa coisa, né? Não dão em boa coisa. Então assim, a natureza humana é que é ruim, né? E o Deus do impossível, né, que é o Deus que eu sirvo, é o Deus que você serve, é o Deus que você conhece, né, é que restaura casamentos. Se você deixar na mão dele, ele é especialista em restaurar casamentos. Nós que o digamos, né? Porque Testemunha viva, a gente tem um testemunho vivo disso. A gente se casou e com 2, 3 anos de casado, cada um estava decidido a seguir o seu caminho, não é? E ali Deus começou uma mudança radical na nossa vida. E até hoje ele nos trata, né? Porque isso aí, até a gente chegar na glória, a gente vai ser tratado pelo Senhor. Então assim, o Deus do impossível é que restaura os casamentos, né? Mas quando a ausência desse Deus, né? Se você não dá espaço para Deus trabalhar, aí sim fica impossível. Ele é o Deus do impossível, mas se você não der espaço, se você não abrir a porta para Ele, como nós fizemos, aí fica impossível, né? Não que o casamento seja algo desafiador. Muitos falam, está casado é um desafio. Não vou dizer que o casamento propriamente dito é algo desafiador, não, tá? O próprio Deus é que é desafiador, sabe por quê? Foi Ele, né? Foi Ele quem criou o casamento, né? Foi Ele quem criou o casamento. E assim, se Ele criou o casamento, né? Se Deus criou o casamento, saiba que em Deus é possível que o seu casamento, o seu relacionamento dê certo. Porque se Ele criou, Ele vai dar um jeito de mostrar para você e para o seu cônjuge que tem tudo a ver. Se Ele criou é porque tem como dar certo. Tem como dar certo. Lá no início, né, Adão sozinho lá no paraíso, estava na dele lá, ele criou a Eva. Fez Adão dormir, tirou a costelinha aqui do lado e criou a Eva. Não foi à toa. E Deus é perfeito, né? Deus é perfeito. Se Ele criou o casamento, tem como ser um casamento que dê certo. Com certeza, né? É assim, se Deus criou o casamento, né, e nele é possível que tudo dê certo. E assim, nós precisamos, né, ser desafiadores. Eu convido você essa noite a ser desafiador. Já que você escolheu se casar, né? Se você escolheu se casar, está casado, chama esse desafio para você. É um desafio para você. Se seu casamento hoje está por um fio, está ruim, tome esse desafio para você. Chama a Deus para te ajudar a recuperar o seu casamento.
Chama Deus para te ajudar a fazer com que você perdoe as coisas que seu esposo, que a sua esposa falou contra você, para você. Tome essa postura desafiadora hoje, né? Se você escolheu se casar, porque realmente Deus entende que você é capaz, né? O amor de Deus, ele nos constrange a mudar. Olha só que coisa interessante. O amor de Deus, ele, assim, Deus nos ama tanto, a gente não tem ideia, né, da proporção que Deus nos ama. E esse amor, ele nos constrange a mudar, mesmo quando os cônjuges, ou ele ou ela, não querem. Não acredita, né? Não acredita, não dá, não tem mais gente. Como eu e ela, né? A gente não acreditava. E Deus nos desafiou a mudar e nós mudamos. Amém. Agora, deixa ela falar um pouquinho. É muita glória, né? Basta deixar Deus se permitir, né? Que Deus faça a parte dele, né? Porque Deus é perfeito. Né? Como não é, existe né? casamento perfeitos, mas existe casamentos para dar certo. E assim, já que a gente está falando em sair da crise, a gente vai falar de perdão, né? De você estar perdoando o seu cônjuge, se for o caso. Perdoar é abrir mão, né, do seu orgulho ferido. Porque quando você não libera o perdão, você está magoada, você está ferida, você está ferido. Então, perdão é abrir mão do ego ferido. Né? Já começar daí, o tratamento, né? Porque sair da crise é um tratamento. Sim. Para os dois. Certeza. E perdoar não é esquecer. Porque a gente está, por exemplo, surgiu uma traição no relacionamento, né? No casamento. E perdoar não é esquecer. Perdoar não é fácil. Né? E esquecer também não é fácil. Mas o perdão é uma coisa linda. Na realidade não esquece, né? Mas convive numa boa. Sim. Quando você perdoa, você convive numa boa. Não é fácil, né? Esquecer. Porque não tem como esquecer. Mas é possível, né? Haver o perdão. E até porque o perdão é uma coisa linda, que libera, né? O perdão, ele é libertador. Amém. Né? Na vida do homem, né? Da mulher. Ele é libertador, principalmente assim, dentro do relacionamento conjugal. E perdão é abrir mão do orgulho ferido. Porque ele me feriu profundamente. E perdoar, a gente sabe que não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Isso vai levar tempo, isso vai ganhar tempo, não é de um dia para o outro. Não é mesmo. Né? Verdade. É preciso se cumprir as fases, os ciclos, né? Dessa nova reconstrução, como você falou, né? Os ciclos precisam se cumprir, cada um de sua vez, né? As fases precisam ser completas, se completar, cada uma da sua, de cada vez, porque não é do dia para a noite, né? É difícil, é complicado. Os ciclos precisam se cumprir. Ao vivo é assim mesmo, foi mal. Vai levar tempo para esse perdão, né, entrar, mas o perdão, não se esqueça que o perdão, ele é libertador. Ele vai libertando ao passar dos tempos, quando você ama a pessoa, né, e você perdoa, e você continua amando. Isso é libertador para a vida, né, daquele que foi o ofendido. E é preciso se cumprir essas fases. É necessário que essas fases passem, né? Mas que passe numa boa, porque é complicada, mas tem como, né? Quando nós colocamos o Senhor dentro dessa restauração, tem como dar certo, tem como se cumprir. E porque quando o casal resolve, né, refazer esses laços, eles conseguem em Deus. Permitir que Deus restaure, né, o casamento, a união. É isso que Deus vai exigir do casal, né? A segunda oportunidade, a segunda chance, né, de restaurar esse lar. Mas os dois precisam querer, estar de comum acordo. Vai pegando as dicas aí, que tudo isso aí tem a ver com como sair da crise, né? Porque vai gastar tempo. Demanda tempo. Vai levar tempo.
Você vai precisar estar intercedendo por você, por seu cônjuge, por seu casamento diariamente. Você tem que ser uma intercessora apta aí, em termos de oração. Porque você crê que Deus vai restaurar, e Deus vai restaurar. Agora, você, marido que me ouve, né, se aconteceu algo desse tipo no casamento de vocês, né, tipo de traição, eu quero dizer para você, marido, que me ouve agora, que você tem a responsabilidade de tratar, né, com amor e respeito a sua esposa, para que ela possa entender, para que ela possa saber que valeu a pena perdoar. Glórias a Deus. Que valeu a pena ela abrir mão, né, do orgulho ferido e te dar mais uma chance. Então, ore juntos, ame, porque vai dar certo, porque isso vai passar, e com certeza passa. Tem que pensar no bem comum, né? Porque na hora que está ali a coisa que está muito recente, que aconteceu, os ânimos estão dobros, os ânimos estão exaltados. Porém, você tem que pensar lá na frente. Aquilo que Deus tem para você e para sua esposa depois do perdão, é maravilhoso. Aquilo que vocês, para vocês propriamente dito, é maravilhoso. E aquilo que Deus quer fazer na vida dos outros, sim, através da vida de vocês. E o que Deus vai fazer depois dessa restauração, depois desse ciclo, depois importante. Dessas fases, vocês não têm ideia do que vem depois. A nossa visão é limitada, a gente enxerga só até ali, mas Deus ele enxerga lá na frente. Né? Não tem preço o que Deus vai fazer no casamento de vocês, não tem preço, porque é muito precioso. É algo assim que vocês nunca experimentaram. Nunca imaginaram. Nunca imaginaram, nunca experimentaram. Né? É o tremendo. que Deus vai fazer. É tremendo. Através do perdão, da reconciliação. Tremendo. E assim, outro ponto que nós deixamos aqui é que a pessoa seja verdadeira, né? Vamos falar de verdade. Vamos ser verdadeiro um com o outro, né? Porque a verdade, ela reconstrói a fidelidade. Porque o grande problema é a falta de Deus na vida do homem, né? Na vida do ser humano. Esse é o grande problema. O grande problema não é o seu cônjuge, sua esposa, seu esposo, não. O grande problema é a falta de Deus, é a existência, a falta da existência de Deus. Verdade. E você precisa se desafiar, né? Para isso. E assim, de peito aberto, acreditando, tendo certeza que vai dar certo. Porque é desafiador, como eu já falei, né? E ter o seu casamento reconstruído por Deus é reconhecer os seus erros, né? Cada um reconhecer o seu erro, como você já falou. Porque reconhecer os erros é amadurecimento, é amadurecer. E esse é a palavra, né, de esperança que nós deixamos para você nessa noite. Que vocês possam amadurecer juntos. E assim, como foi dito, né, no início, né, eu falei, e a nossa conclusão, que não é agora, mas também vai falar sobre isso, a crise vem, ela te abala, ela tira teu chão, ela te desestrutura, mas se você passar por essa crise em Deus, de acordo com as orientações da palavra de Deus, você vai ver que lá na frente você está muito mais forte. Né? Aí sim é que a gente começa a entender a parábola maduro, né? do homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha, porque veio o vento, a chuva, as intempéries representam as estratégias de Satanás contra a nossa vida para nos abalar. Esse versículo tem tudo a ver. Tudo a ver. Esse então assim, é chave. Se você vencer, você está demonstrando que a tua estrutura ali familiar, o teu relacionamento está firmado na rocha, e lá na frente você vai ser bênção na vida de outras pessoas, como nós temos sido, né? Para honra e glória. A gente não fala isso para nos gabar, é para honra e glória do Senhor. Nós temos sido bênção na vida de outras pessoas, e a gente conta o nosso testemunho e as pessoas, vocês passaram por isso? Nós fizemos uma reunião na Igreja Batista há pouco tempo atrás, e a gente contou um pouquinho do nosso testemunho. E assim, uma das pessoas que estavam próximo ali ao altar,
Eu escutei perfeitamente quando ele falou. A gente estava falando do que aconteceu. Aí o rapaz, o cônjuge, falou assim: e hoje eles dão palestras. Assim, se você soubesse de 1/3 do que aconteceu com o nosso casamento, né, você não. Eles estão fazendo essa blitz aqui conjugal como? Né? Porque pela vontade minha e dela e do inimigo de nossas almas, eu hoje de repente estava contra a pessoa, ela estava contra a pessoa. Só que a vontade de Deus não era essa. A vontade de Deus era que nós estivéssemos juntos, para que nós fôssemos bênção lá na frente. E agora você me dá um grande gancho, porque eu quero falar um pouco sobre a mulher sábia. Ô, Glória! Então é assim, mulheres, sejam sábias. Amém. Sejam muito sábias. Os homens também têm que ser sábios. Mas agora eu vou estar falando para as mulheres, porque muita coisa depende da mulher. Amém. Muito, né? Assim, do casal, depende da atitude da mulher. Porque o homem, ele tem a função dele, né? De exercer a função dele. Provedor, né? Mas a mulher tem a função dela que é de suma importância. Porque se você conhecer, mulher, a força que você tem, você não se permitia ser destruída dentro do seu próprio lar. Amém? Tem uma força tremenda, né? Muito. Tá lá. Provérbios 14, versículo 1. A mulher sábia edifica a sua casa, e a tola com as suas próprias mãos a destrua. A destrói. Ela é quem ensina. A mulher sábia é quem ensina. É quem constrói. Então isso é muito importante você pegar isso para você. Porque você não precisa ser só inteligente. Você não precisa ser só bonita. Você não precisa ser só impressionante. Não. Você precisa ser sábia. Você precisa descobrir a sabedoria que você tem. Como mulher de Deus, como mulher que ama a palavra de Deus. Intercessora. Você é uma grande intercessora dentro da sua casa, dentro do seu casamento, do seu relacionamento. Você é uma grande intercessora. E você tem que descobrir essas armas, né? Que são poderosas para você agir. E assim, vou falar um pouquinho agora do homem, que o homem é o modelo de Cristo, tá? O esposo é o modelo de Cristo. Responsabilidade aí, varões. Olha a responsabilidade nossa, hein? Que a gente compara, né, o homem como cabeça e a mulher como corpo, como Cristo comparou, né, ele e a igreja. Então, o homem é o cabeça, ele é o provedor, né? Ele também é um bom intercessor, ele também educa os filhos, né? Mas o homem, ele tem um grande desafio, né? Que é ser e receber os atributos de Deus, né? Do Espírito Santo de Deus. Os dons, né? Os dons que foi dado a ele, né? Mansidão, domínio amor, próprio, paz, amor, bondade, benignidade, longanimidade, paciência, que às vezes falta, né? Domínio próprio, que às vezes falta, né? Não só com a esposa, mas às vezes até no trabalho, às vezes até com os filhos. Isso tudo, essa é a grande responsabilidade do homem, né? Desenvolver sempre os frutos do Espírito, né? O fruto do Espírito. Assim, é desafiador para o homem, né? Porque foi dado a ele essas coisas. E a mulher, ela tem a parte dela também, conforme diz a palavra de Deus. A mulher, ela é o corpo, né? E o corpo, ele vira para o lado que ele quer. Ele vai para onde ele quer. Ele gira para qualquer lugar que ele queira ir. E esse é o maior desafio da mulher. Ser sábia. Glórias a Deus. Você precisa ser sábia. Por quê? Porque está em você o dom de ensinar, né? Está o dom de você governar a sua casa.
E ela consegue edificar, a mulher sábia, ela consegue edificar, né, a todos à sua volta, inclusive o seu marido. A Bíblia é bem clara, né? Você leu o Provérbios aí, né? A mulher sábia edifica a sua casa, né? Muitas famílias hoje estão de pé, igreja, por quê? Pela edificação, pela sabedoria, pela intercessão de mulheres sábias, de varões sábios. Eu vou além. Muitas igrejas hoje estão de pé porque tem aquele grupo de intercessão de mulheres ali que intercedem pela vida da igreja. A gente pode comparar isso com a família. Eu vou muito mais além, porque uma vez uma esposa de pastor chegou para mim e falou assim: porque só dão méritos para o pastor, a esposa falando. Porque só dão mérito para o pastor, tudo é o pastor. Mas não sabe eles que por detrás do pastor tem a esposa, que é intercessora, que intercede por ele, que busca de madrugada por ele, né? Que ora a Deus pelo esposo. Obrigado, Senhor, pela minha intercessora. Mas as pessoas só enxergam, o pastor. Mas é isso, né? Foi dado a Deus, né? Foi dado por Deus isso para ele, né? Ele é o cabeça, ele é o líder, né? Na família. Mas a gente entende que sem a intercessão da esposa, né? Fica difícil. Pois é, fica difícil, porque não é só ele, né? Tem alguém por trás. Tem uma estrutura toda por trás. Né? Para manter aquela brasa viva. Tem a família propriamente dita, tem a família da fé, que é a igreja. Na vida do pastor, na vida do esposo. E assim, e como, né? Eu posso fazer isso, ser sábia, né? Como eu posso ser sábia? Então, ensinando, né, os da sua casa. O seu marido, ele vai te ouvir. Se você for sábia, ele vai te ouvir. Se você for tola, não, ele não vai te ouvir. Mas se você for uma mulher sábia, ele vai te ouvir. Você é intercessora, não se esqueça disso. Amém. Ele vai estar você vai estar intercedendo pela vida dele. E ele vai te ouvir quando você for sábia, for prudente. Então, você precisa o quê? Ler a Bíblia, né? Gastar tempo em oração, que não é gastar tempo, é ganhar tempo, né? Quando você se prepara para orar, quando você tira o seu tempo de oração, você está ganhando, você não está perdendo. E convida o seu esposo para orar junto com você. Muito importante o casal que ora junto, isso aí, né? Isso é um diferencial. Você que de repente não tem esse costume, esse hábito de orar, de chamar sua esposa, de chamar seu esposo para orar, experimente isso. Você vai ver, você vai notar, é lógico, você tem que ter a sua comunhão própria com o Senhor e a sua esposa também. Mas você vai notar algo diferente quando você e sua esposa começam a orar juntos, começam a interceder juntos, um pelo outro. É diferente. É uma experiência ímpar, né? É fantástico. É diferente de quando meu esposo está aqui emocionado. Glória a Deus por isso. Mas é verdade. A experiência própria que a gente tem. Porque antigamente nós não tínhamos esse conhecimento e cada um fazia sua oração individual, né, separados, e depois nós temos ministrado pelo Casados para Sempre, né, que é o curso que nós hoje trabalhamos com os casais. Nós aprendemos da lição de orar juntos, né? Orando juntos. Muitos não conhecem, né? Essa saída, essa né? Experiência, né? Essa saída de estar orando junto com o seu esposo. Eu pensava assim, poxa, como é que eu vou ficar orando junto com o meu esposo? Eu posso constranger, ou ele pode me constranger? Não. Você vai ter sabedoria de estar orando com o seu esposo. O Espírito Santo dá essa sabedoria. No Espírito, e não tem essa isso é coisa do maligno, do inimigo, de colocar isso na mente das mulheres, de achar, não quero orar com meu esposo, não, porque eu posso confrontá-lo ali. Não, o Espírito Santo não vai permitir que você venha confrontar o seu esposo, nem a sua esposa venha confrontar você, porque é um momento ali de sabedoria, né, de oração, não é momento de brigas, né, não é momento de confusão. Se você quiser conversar com seu esposo alguma coisa que você não gostou, não coloque em oração. Depois você vai, chama ele e conversa com ele em particular. Porque isso não é para tratar na oração, né? No momento da oração. E se tiver alguma coisa te incomodando, Deus vai tocar nele, Deus vai falar com ele, né? Porque Deus conhece os corações, né? Eu tenho muito testemunho sobre isso e ele sabe. Que muitas das vezes eu não precisei nem abrir a boca, porque Deus sonda os corações. Muita coisa Deus
falou com ele a respeito sobre mim, que eu não estava satisfeita. E Deus foi e falou com ele, e eu não precisei mover uma palha, porque o Senhor move por nós, né? Em ambos, nos casais, Deus move. Então, é necessária a oração juntos. Você pode orar sim, a só, né? Ele também, mas tire um momento, nem que seja de 10 minutos, para estar orando juntos, porque você vai ver o resultado é estrondoso, é maravilhoso. É um diferencial. É tudo de bom, né, amor? É tudo de bom, gente, é tudo de bom. E depois que você descobre isso, você não quer mais parar. Nem deve, né? Vamos concluir? Vamos. Vamos lá. A gente precisa entender, igreja, você que está aí nos assistindo, casal, né, homem, mulher, que está aí, vai nos assistir outro dia, né? A live vai ficar publicada lá no nosso canal, no Facebook, no Blitz Conjugal. Se você quiser dar uma passadinha no YouTube também, deixar um like lá, fazer sua inscrição. O nome também é Blitz Conjugal, a gente agradece. Então, assim, você que está nos assistindo agora e vai nos assistir posteriormente, você precisa entender uma coisa. Eu já falei isso e vou repetir. As crises, elas vêm até nós como divisoras de água, né? As crises servem para nos fortalecer, para fortalecer os nossos relacionamentos, o nosso casamento, né? A nossa família. E a gente vê aí, infelizmente, né, muitos casamentos afundarem, como o Titanic afundou, né? Naufragarem, né? Fracassarem, infelizmente, porque de repente os cônjuges não perseveraram, né? Agora, depois de uma crise, né? Depois de uma crise, você, gente boa marido, você, gente boa esposa, né? Você que sobreviveu a uma crise, porque o Titanic afundou, mas tiveram muitos sobreviventes. Com certeza, ótimo. Boa ideia. E assim, e você que sobrevive, você que é um sobrevivente de uma crise, né, ou de várias crises que tenha abalado aí a sua estrutura familiar, depois que esses tempos difíceis passarem, você e sua esposa, você e seu esposo vão dizer com frequência. Quando você olhar para trás, né, você vai falar assim, ó, somos mais fortes. Somos mais fortes, né, amor? Eu e ela podemos falar isso, nós somos mais fortes. Por quê? Porque Deus nos deu essa estrutura. Não foi, foi experiência própria, eu adquiri essa experiência. Não, eu adquiri essa experiência em Deus. Hoje nós estamos mais confiantes, né? Hoje eu entendo que pode vir um dia mal, novamente, porque assim, ninguém está livre do dia mal. Mas é como o versículo diz, vai vir o vento, vai vir a chuva, vai vir tudo para abalar a estrutura, mas se a tua estrutura estiver na rocha, pode ter certeza, meu irmão e minha irmã, gente boa, meu amigo e minha amiga que está nos assistindo aí esta noite, você vai se sentir muito mais forte, muito mais abençoado do que outro. Amém? Amém. Deus te abençoe esta noite, que Deus possa falar mais ao seu coração esta noite. Eu glorifico a Deus pela tua vida, você que nos assiste agora, você que irá nos assistir posteriormente. Se você hoje vive uma crise conjugal, se você vê que a sua família hoje está desestruturada por uma série de coisas, confie em Deus, que em Deus você pode contornar essa situação. Eu profetizo bênção na sua vida, eu profetizo a reestruturação do seu relacionamento, eu profetizo a reestruturação do seu casamento, eu profetizo a reestruturação do amor. Você fala que não ama mais a sua esposa, você fala que não ama mais o seu marido, procure em Deus, procure no coração de Deus esse amor. Ele escolheu, você escolheu essa pessoa para você e ela escolheu você como seu esposo, e Deus ali abençoou. Você foi na frente de um sacerdote e abençoou essa união. Portanto, a palavra de Deus diz, aquilo que Deus uniu, o homem não separe. E em nome de Jesus, que os casamentos que estão abalados nesses dias maus que vivemos sobre a face da terra, possam encontrar em Ti, Deus, a solução para o problema, a reestruturação. Tu és a solução do problema, em nome de Jesus. Nós glorificamos o Teu nome, Senhor. Amém? Juntos.
Um beijo no seu coração, você que entrou aí, mas não se identificou, a gente só... Obrigada pela sua companhia, por A estar gente, conosco. a gente só identificou a tia Célia porque ela deu um alô ali, né? Mas você que entrou aí, um beijo no seu coração, que Deus continue te abençoando. E na próxima quinta-feira, às 8 horas, nós temos um encontro marcado na Blitz Conjugal. Que Deus te abençoe aí, te dê um final de semana abençoado. Possa aí, você juntamente com a sua família, curtir aí tudo que o Senhor tem guardado para você e para a sua vida, amém? Deus te abençoe, um beijo no seu coração. Amém. Glórias a Deus. Fica na paz, Deus te abençoe.